A inteligência, ela depende de várias variáveis, então não é só uma coisa que vai fazer você ser mais ou menos inteligente. E aí eu vou pegar as duas que são as principais, quando você lê livros de neurociência. Uma é a memória de curto prazo e a outra é a sua capacidade de relacionar ideias, de encontrar padrões entre elas e tirar conclusões. A gente pode até pensar na inteligência como uma multiplicação. Claro, isso aqui foi liberdade criativa minha. Como se fosse uma multiplicação do que você consegue reter dessas informações da memória de curto prazo com a sua capacidade de raciocínio, que vai ser ver padrões, fazer inferências, conectar ideias, basicamente. Então, um vai multiplicar o outro. Então, quanto mais informações você consegue guardar, mais você vai conseguir retirar padrões, porque você está retirando padrões de mais informações. E ao mesmo tempo também, quanto mais padrões você é capaz de ver, mais fácil vai ser manter essas memórias de curto prazo ou transformá-las em memórias de médio prazo e longo prazo. Quando a gente pensa em memória de curto prazo, o que é isso? Quando você está lá assistindo o professor, você está assistindo a aula ou quando você está estudando um livro, você vê várias informações. E às vezes você fica até com a sensação, nossa, ele tá falando muito rápido, eu tô perdendo essas informações. É como se você fosse fazer um malabarismo com todas essas informações. Então essas informações estão passando de uma mão para outra e estão no ar e você precisa meio que segurar. E só tem um número máximo de informações que você consegue guardar nessa memória de curto prazo. Os cientistas viram que pessoas mais inteligentes conseguem guardar mais coisas nessa memória de curto prazo. Tá, isso são as pessoas super inteligentes. E o que a gente pode aprender com elas para trazer pra gente? Então, a gente tem que pensar em como a gente vai pegar essas informações da nossa memória de curto prazo e acessá-las de uma forma mais fácil e também fazer com que elas não se percam. E qual que é uma ideia para isso? Uma ideia é anotar. Só que quando a gente pensa em anotar, a gente já pensa naquele textão, em anotar cada palavra que o professor fala, anotar toda a aula, anotar tudo quanto é informação. E não é isso. A ideia vai ser anotar só essas ideias principais que você está tentando colocar no malabarismo. Então, em vez de anotar tudo, fazer aquele textão de treta, você vai anotar só as principais ideias, então às vezes só uma palavra ou uma expressão e fazer relações entre elas. E aí você pode usar o seu caderno ou uma folha A4, que é uma coisa que dá muita liberdade. Pode ser em bullets, pode ser em mapas mentais, em esquemas. A ideia é que você anote isso que está consumindo espaço na sua memória de curto prazo. E isso vai ter dois efeitos. Aí você vai ter mais espaço para novas informações que estão vindo e vai ser capaz de ver o seu padrão no papel, olhando para o papel. Então você não precisa ter todas essas informações na cabeça e raciocinar tudo na cabeça. Por exemplo, quando você pensa em uma pessoa realmente inteligente, o que ela é? Ela é uma pessoa que vai conseguir assistir a aula de um assunto que ela não sabe nada, porque também não vale, já vem com bagagem, de um assunto que ela não sabe nada. E ela vai conseguir pegar todas as informações, ou a maioria das informações que estão sendo passadas e fazer relações e daí tirar algumas conclusões, fazer inferências ou fazer perguntas boas de lacunas que ficaram na compreensão dela. Isso que é a inteligência de verdade. E aí, como que a gente pode então se aproximar disso? Ao anotar, você vai ver essas informações no papel, você vai olhar para o papel e vai tirar inferências disso, vai ver padrões, vai ver conclusões acerca daquilo. Olhando o papel também, você vai ver lacunas, isso aqui eu não entendi tão bem, esse outro ponto aqui não tá claro, e você começa a ter uma inteligência mais parecida com a dessa pessoa que pensou tudo na cabeça dela, que não anotou nada e só de assistir a aula ela deu conta de aprender tudo. Então perceba que essa é uma ferramenta muito boa, você anotar as melhores ideias, expressões, palavras, a sua etapa de processamento vai ser muito mais fácil, porque já está lá no papel, é só você olhar e analisar e fazer mais inferências. Inclusive o Bill Gates, quando ele lê um livro, ele fala que o mais importante é anotar. Então você está lendo o livro e você está anotando, você está relacionando uma ideia com a outra, você está questionando as ideias. E uma coisa que é muito útil é fazer setas. Então você coloca lá várias informações e aí você faz seta de uma informação para outra, ou você faz um mapa mental. E quando você fizer um mapa mental ou qualquer esquema, não pense que ele tem que ser daquela estrutura, ele pode ser diferente. Então você pode fazer um mapa mental e depois colocar uma seta relacionando uma coisa com a outra, ou você pode fazer um esquema
mostrando os raios no espelho, por exemplo. Faz a relação entre a lente e o espelho convexo, o espelho côncavo. A ideia vai ser colocar essas informações no papel, para depois o segundo passo servir relacionando e tirando conclusões do que você anotou. E isso também é uma forma de deixar o estudo mais ativo. Você torna o ato de assistir a aula em uma coisa que você está produzindo conhecimento. E aí vai ser muito mais fácil de aprender. E aí outra coisa é o perfeccionismo. Então você está anotando e você quer colocar todas as informações, você não quer perder nada. E isso é a pior coisa. Então não tenha nem perfeccionismo de palavras, de ideias, de colocar tudo que está sendo falado, nem perfeccionismo de canetinha, de deixar bonito. É melhor você fazer um garrancho, uma coisa nada a ver, só com algumas palavras, mas bem relacionadas, então relacionando uma ideia com a outra. O mais importante é você fazer com a mão. Já usar cores, usar desenhos, vai melhorar o seu desempenho? Sim, pode ser que sim, mas é uma melhora assim que não faz tanta diferença. É bom a gente se manter no básico às vezes, então a gente faz lá com a caneta preta, escreve lá as palavras, faz a seta, relaciona as ideias e tem claro aquilo que você estudou. Então a gente fez essa hipótese da inteligência como essa multiplicação, do tanto de informações que você consegue reter e agora anotar, vezes a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de fazer conexões entre essas ideias. E aí a gente viu que uma forma de melhorar muito essas informações que você vai raciocinar depois é anotá-las. Então anotá-las de uma maneira fácil de ver. No vídeo da semana que vem a gente vai ver essa segunda parte. Então, o que você precisa para encontrar esses padrões? O que pode facilitar esse processo? O que pode atrapalhar? E isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, essa é a ideia desse vídeo e eu espero que seja útil para vocês, porque eu sei como é difícil a gente ter que aprender tanta coisa, e parece que agora, nos vestibulares, a gente tem que praticamente gabaritar para passar em um curso concorrido. Então, a ideia vai ser essa, e aí você anota o que você está aprendendo nas aulas, vê essas relações entre as informações. Então é isso, até o próximo vídeo, quarta-feira. Tchau!